Olá, gente, estamos aqui mais uma vez. Hoje, para a glória de Deus, consegui gravar aqui na praia. Espero que o som fique bom, que não fique muito barulho. Não tá aquela ventania, tá um dia maravilhoso, perfeito. Hoje, uma bênção mesmo. Então, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Eu tinha programado de compartilhar uma palavra, mas no momento que eu cheguei aqui, Deus falou comigo uma outra palavra. E é isso que eu vou compartilhar com vocês. E Deus falou comigo sobre o fato de que nós precisamos abrir os nossos olhos, né? E na verdade, não apenas nós, né? Mas Ele precisa abrir os nossos olhos. E realmente você se lembra da história de Paulo, né? No caminho para Damasco, Jesus o encontrou e ele ficou cego, ficou sem enxergar por causa da luz, né? De Jesus. E quando Paulo chegou a Damasco, ele ficou jejuando e orando para que ele pudesse ter entendimento, para que ele pudesse entender o que tinha acontecido e para que os olhos deles fossem abertos, não só de forma literal, mas também de forma espiritual. E aí, no fim desses 3 dias, né, o Senhor manda um irmão ir lá, agora não lembro o nome dele, e ele vai lá e ora, e os olhos de Paulo são abertos. E ele recebe o batismo do Espírito Santo e ele sai para levar a palavra e pregar as boas novas. E o que Deus falou comigo foi que nós precisamos de fato ter os nossos olhos abertos para ter entendimento da palavra, para ter entendimento do que é o reino de Deus e de fato crescermos na nossa fé e vivermos com uma fé inabalável. Paulo, ele passou por tantas provações, por tantos momentos difíceis, e a gente vê que a fé dele era inabalável, porque ele tinha uma revelação, ele tinha um entendimento, né, de Cristo, da palavra, que era sobrenatural, né, porque somente o Espírito Santo pode nos dar a revelação da palavra. E umas semanas atrás a gente teve uma aula sobre princípios da revelação da palavra, e o nosso professor compartilhou com a gente que a única forma de nós aumentarmos a nossa fé é através da revelação da palavra que vem do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo não nos revelar a palavra, nossa fé não vai crescer. A nossa fé vai permanecer estática, a nossa fé vai ser abalada com facilidade. Mas no momento em que o Espírito Santo nos revela a palavra, então nós verdadeiramente temos a nossa fé edificada e nós crescemos, né? Nós amadurecemos na fé. E hoje pela manhã, quando eu acordei meio cedo, estava um nevoeiro, estava uma cerração, aí o Jesus tem misericórdia, né? Porque a gente teve umas 2 semanas aqui na cidade de nevoeiro, de cerração direto, gente. A gente não viu o sol por 2 semanas. E agora esse final de semana, graças a Deus, abriu, né, sol. E hoje de manhã eu já fiquei pensando, meu Deus, vamos ficar sem sol de novo, misericórdia. E aí, graças a Deus, Deus teve misericórdia, o nevoeiro foi embora, o céu azul apareceu, o sol, e glória a Deus. Mas, usando esse exemplo, né, do nevoeiro, muitas vezes a gente está assim na nossa vida, a gente está assim lendo a palavra e é tudo um nevoeiro, a gente não entende, a gente lê, a gente passa e a gente não tem a convicção e a compreensão do Espírito Santo para entender o que ela está dizendo, né? Porque a palavra, ela tem muita profundidade e quando a gente tem a iluminação do Espírito Santo, ela realmente nos dá uma fé que é inabalável. E colocando como exemplo Gênesis, né? Deus criou os céus e a terra. E muitas vezes a gente passa para os textos, Deus criou o céu e a terra, amém. Mas, cara, Deus criou os céus e a terra, Deus criou tudo isso que a gente está vendo, toda essa perfeição. O que é impossível para Ele? Ele nos criou, como está escrito também, Deus alimenta os pássaros, Deus veste os lírios do campo. Qual o grau de dificuldade que Deus vai ter de nos cuidar, de prover para nós, né? E às vezes a gente é tão incrédulo porque a gente passa os olhos pela palavra várias vezes
e não tem a revelação e não clama a revelação do Espírito Santo, porque nós temos que pedir, né, sempre que o Espírito Santo vai nos revelando a palavra, vai edificando a nossa fé. E muitas vezes a gente se preocupa porque verdadeiramente a gente não tem a revelação de entender que Deus cuida de nós, que Deus é nosso Pai. A gente não tem a revelação completa de caramba, Deus é meu Pai, eu não tenho que me preocupar com nada. Ele literalmente fez os céus e a terra. Ele literalmente alimenta os pássaros, veste os lírios do campo. Eu valho muito mais do que eles, como diz a palavra, né? Vocês, homens de pequena fé, não valem muito mais do que os pássaros. Você não vale muito mais do que os lírios do campo. E o que eu quero lembrar pra gente nesse dia é que a gente clame ao Senhor que Ele abra os nossos olhos, para que a gente tenha entendimento, para que a gente tenha clareza, para que a gente tenha realmente essa fé, né? O Espírito Santo nos dê a revelação da palavra, para que a gente tenha essa fé de que Deus é meu Pai, eu não preciso me preocupar com nada. Amém? E, inclusive, eu tenho até um testemunho dessa semana, como essa semana, que eu precisava de um tênis, porque o meu tênis que eu trouxe pra cá, um dos tênis que eu trouxe, ele, né, já era, a sola dele já era, né? Eu caminho bastante, então não aguentou a pressão. E eu, Jesus, eu preciso de um tênis, o que eu vou fazer? E eu tinha uns R$10 na minha conta no começo da semana, fui no brechó, não tinha nesse valor, e eu, ok, né, fazer o quê? Eu vou ter que prover de outra forma. Amém. E aí, terça-feira, uma irmã perguntou o número do meu pé. Aí, olha aí, Jesus, né? E aí, no final do culto de terça, ela me deu um tênis novo. Glória a Deus, obrigado, Jesus, tu és bom, tu és fiel. E, gente, é assim, a gente tem que realmente entender, cara, Deus é real, simplesmente isso. E ontem eu tava ouvindo esse louvor, né? Se você quiser pesquisar da Nair, Deus é real. E, gente, Deus é real. A gente tem que entender que Deus é real. Deus não é luz ou espiritualidade ou as minhas concepções erradas de Deus, quem eu crio. Deus não é quem eu quero que Ele seja. Deus é real. Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus é nosso Pai através da reconciliação com Cristo. Deus é nosso Pai. Nós somos filhos. Nós temos direito à herança, nós temos a eternidade para passar com Ele, nós temos essa vida para podermos conhecê-los nessa dimensão e propagarmos a palavra. Mas o que eu quero dizer para vocês é que seus olhos sejam abertos nesse dia, que você veja que Deus é real, que Deus está com você, que Deus te cuida, que Deus te ama e que você possa ver a beleza dele nesse dia. Amém? Deus te abençoe e que você possa buscar cada vez mais o entendimento, né, a revelação do Espírito Santo sobre quem Deus é e que essa fé possa ser edificada e crescer mais e mais, em nome de Jesus. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal e até a próxima.